intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nossa celebração será realizada com a colaboração da primeira etapa da catequese. Assim, ressaltando que Jesus é o amor salvador do Pai. Ele vem a nós, anuncia a paz e nos convida a tomar parte no seu reino de amor. Agora só cabe a nós ouvir a palavra e repartir entre nós o pão da vida. Com a alegria do ressuscitado, iniciemos nossa celebração cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para a Santa Missa, para a Eucaristia, vão aqueles que creem na ressurreição de Cristo e se preparam para a futura, para a sua própria futura ressurreição. É para isso que existe a Eucaristia, é a promessa de Cristo. Os que comem o pão que vem do céu, esses eu os ressuscitarei, disse Jesus, no último dia. Reconheçamos nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Repitam depois de mim. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado, agora com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: a Deus de nossos antepassados, glorificou o servo Jesus. Vós entregastes e o rejeitastes diante de Pilato.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o servo Jesus. Vos entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e justo e pedistes-lhe a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes, Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos aqui se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro.
Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz: eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá, parece que esse microfone está melhor. Então, tá bom. Pois é, então, terceiro domingo da Páscoa, tá? Jesus não quer que fiquem dúvidas a respeito da sua ressurreição, tá? Ele não é um fantasma, tá? Os apóstolos se assustaram. Não é um fantasma, não pode comer peixe nem pão, certo? Toquem minhas mãos, olhem os meus pés, não é? Certo? Então, a ressurreição foi um fato, é um fato constatado, com os sentidos, viu? Com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos, deu para tocar, perceber, e assim por diante, tá? Certo? É isto que o Evangelho está querendo transmitir com toda a convicção, certo? Para que não fiquem aí dúvidas, mas será?
Pois é. Os que creem na ressurreição de Cristo, na real ressurreição de Cristo, são os católicos, sabiam? Vocês acham que os não católicos acreditam na ressurreição de Cristo? Se alguém acha, pergunte, tá? Sim, ressuscitou, mas comece a perguntar algumas coisas para eles, tá? Diga para ele, me dá uma prova, uma única prova material de que Cristo ressuscitou. Ah, mas aí é um sentido espiritual, é não sei o quê, não sei o quê. Sim, senhores, tá? Se acreditassem na ressurreição de Cristo, acreditariam também na Eucaristia, na presença real de Cristo na Eucaristia, certo? Acreditar num sentido espiritual, não é? Bom, aí é fácil, tá? Aí é fácil. Eles creem, não é? Os não católicos creem como acreditam em Moisés, que foi um grande profeta, em Elias, que foi um grande profeta, etc. Mas que Cristo seja carne e osso, claro. Olha, dizem que os físicos hoje dizem que a matéria é energia concentrada, viu? E a energia é matéria não sei o que, tá? Mas vamos deixar esse caso, tá? Mas o seguinte, tem um texto de São Justino, tá? Digamos, para que a gente não tenha dúvidas quanto à Santa Missa. Olha o que diz São Justino. São Justino foi mártir no ano 263, aliás, 163. Por isso, ele é das primeiras gerações cristãs, tá? Então, ele conheceu pessoas que tinham tinham convivido com os apóstolos, como São Policarpo, etc, e assim por diante. Pois é, esse São Justino descreve a missa como faziam naquele tempo, não é? Pelos anos 100. Aliás, nós temos a Didaquê. Olha, nas livrarias por aí você pode encontrar esse livrinho, a Didaquê, que fala da Santa Missa, tá? Certo? O São Inácio da Antioquia fala da Santa Missa, a Eucaristia, a real presença do Senhor. E São Justino, não é, que era um filósofo e se tornou cristão, etc, etc. Ele diz, por exemplo, o seguinte: no chamado dia do sol, quem sabe inglês sabe que Sunday é dia do sol, tá? Então, no Império Romano, entre os gregos, etc., cada dia da semana tinha o nome de uma suposta divindade, tá? O sol era uma divindade, então o dia do sol. O sábado é o dia do Saturno, né? O inglês conserva o Saturday, e assim por diante, tá? Certo? Mas então ele fala, no dia do sol. Bom, o português e outras línguas são mais bíblicos, viu? Porque diz Dominica Dias, dia do Senhor, tá? No Apocalipse tem lá, capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor, não é? Quando o pessoal se reunia. Mas eles, olha aqui, no chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades e nos campos. E aí ele descreve como se reza a Santa Missa. Leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a oração, quem preside, ele não fala sacerdote, porque naquele tempo havia uma confusão, havia os sacerdotes pagãos, tá? Para cada divindade havia os sacerdotes.
os sacerdotes do Saturday, do Saturno, o sacerdote do Mercúrio, não é? O sacerdote do Marte, não é? Então, ele evita usar o termo sacerdote, naquele contexto lá, tá? Então, ele diz aquele que preside, tá? Aliás, pelos documentos da igreja, pede-se para não usar a palavra presidente da celebração, porque não está errado, só que pode induzir ao erro, tá? Certo? Porque quem pode presidir é o sacerdote, o que tem a ordenação, tá? E assim por diante. Mas eu só digo isso, antes ele disse o seguinte: pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Não é pão ou vinho comum, tá? O que recebemos aí, na Eucaristia, certo? Não é pão e vinho comum. Aliás, São Paulo já tinha dito, quem não sabe a diferença entre o pão que se come lá na missa e o pão que se come na padaria, esse é réu do corpo do Senhor, tá? Certo? Então, pois é. Então, olha, a nossa fé nos eleva, viu? Nos eleva. Ele começa dizendo, bem no começo, ele diz: alguém de vocês tem a liturgia das horas? É a leitura do dia de hoje, do domingo de hoje, tá? De São Justino, mas é um texto muito conhecido, etc. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados, etc, etc. Então, não é qualquer um que pode participar da Santa Missa. É interessante, viu? Ele diz aqui, aliás, comungar, viu? Então, somente quem crê na real presença de Cristo na Eucaristia pode comungar, viu? Tá? Por isso, por exemplo, no direito canônico está escrito que o sacerdote não pode dar comunhão para um não católico. Não pode, a não ser que ele esteja morrendo e não tem outro recurso, tá? Nessa situação só, em caso de morte só, que o sacerdote eventualmente poderia dar a Eucaristia. Mas senão não, porque eles não creem. Bom, eu sei que tem umas bagunças de vez em quando por aí, tá? Mas, enfim, digamos assim, bom, desculpe as fofocas aí, tá? Digamos, outro dia, eu nem sabia, eu fiquei sabendo outro dia aqui, na missa de corpo presente do padre Gringo, junto dos padres, eu nem sabia, eu nem tinha me percebido, tinha um pastor luterano, tá? Claro, você é bem educado, não vai tocar ele lá para baixo, certo? Tá? Evidente. Mas está errado, né? Isso não é certo. Isso não se permite, porque ele está lá. Aliás, aconteceu a mesma coisa lá no Rio Grande, não é? 2 bispas. Seguramente os bispos não quiseram ser mal educados, deixaram elas lá, certo? Mas está errado, não pode. Porque eles não creem. Eles não creem e não adianta. Toda vez que o Vaticano se reúne com os representantes das comunidades não católicas, não é, luteranos, etc., eles não se acertam, eles não querem saber, então não tem como, tá? Deu para entender? Desculpe falar isso aí, mas é bom a gente saber a diferença. Aliás, olha, catequista, quem dá catequese, tem que saber a diferença entre a fé católica e o resto, tá? Senão, pode parecer que é tudo a mesma coisa. Ah, os católicos ensinam assim, então tá bom. Os outros ensinam assim, então tá bom. O outro ensina assim, então tá bom. Não, senhor, tem diferença, tá? Tem completa diferença, certo? Tá? Mas, enfim. Olha, sobre a ressurreição de Cristo, viu? Olha, nós temos provas de sobra, viu? De sobra. Só apresento 2 casos aqui, 2 testemunhos aí, bom, são testemunhos, mas de primeira grandeza, tá? Já ouviram falar, por exemplo, do Leonard Schischeire? Leonard Schischeire, o piloto, o soldado que pilotou o avião
que jogou a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Portanto, um cara que entendia de muita coisa, entendia também de bomba atômica, tá? Ele estudou o Santo Sudário e se tornou católico, e um grande divulgador do Santo Sudário e da ressurreição de Cristo. E ele ensinava que, enquanto a humanidade não se prostrar, não reconhecer Cristo ressuscitado no Santo Sudário, não haverá paz. A paz somente vai existir quando a humanidade reconhecer Cristo ressuscitado. Interessante. Ele falava isso aí. Esse que pilotou o avião da bomba, o Leonard Shishire, pode procurar por aí no coisa. Um outro grande cientista, Ralph Greber. Já ouviram? Bom, esse aí Ralph Greber, fabricou os 2 primeiros computadores da NASA, que permitiu à NASA, lá nos Estados Unidos, lançar o primeiro satélite ao redor da Terra, tá? Portanto, um cara que sabe das coisas, tá? Ele estudou o Santo Sudário e se tornou católico, e um grande divulgador, um apóstolo do Santo Sudário, é uma fotografia, dizia ele, de Cristo, etc, 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 tá? Pois é, eu digo isso porque, olha, na Semana Santa a gente pega certos artigos na internet, nesses blogs aí, aí tem aquele que diz, Santo Sudário, aquele pano velho da Idade Média, que os católicos não sei o que, e a de idólatra, bobalhões, tá? Então, se alguém quer contestar o Santo Sudário, que se torne, que se eleve intelectualmente, conheça, seja um grande cientista, o cientista de primeira grandeza, aí sim estude o Santo Sudário. Não existe não se conhece nenhum grande cientista que estudou o Santo Sudário e tenha negado a sua autenticidade. Eu não conheço, nunca ouvi, não se conhece, tá? Então, o Santo Sudário é sempre um testemunho mudo da ressurreição de Cristo, viu? E além disso, olha, as coisas na vida da igreja são tantas, tá? Nós celebramos uma santa nesses dias, dia 13 de abril, tá? Santa Margarida de Città di Castello, tá? Ou Santa Margarida de Métola, é a mesma, tá? Métola é uma localidade, dizem, perto da cidade de Città di Castello, uma comuna, um município, tá? Mas o seguinte, bom, ela morreu em 1320, certo? Essa Santa Margarida nasceu cega e aleijada, mal formada. Olha, os pais dela ficaram tão decepcionados, tão contrariados. Num primeiro momento a levaram para um santuário, pedindo a Deus que concedesse um milagre de curá-la, etc. Mas nada aconteceu, voltaram, continuou do mesmo jeito, tá? Pois é. E aí entregaram a menina para um convento de freiras, lá em Città di Castello, freiras dominicanas. Bom, resumindo, naturalmente, ela, embora cega, etc., tinha uma profundíssima devoção à Santíssima Eucaristia, Nossa Senhora, como, aliás, os dominicanos necessariamente transmitem e assim por diante, tá? Antes de morrer, ela dizia, morreu com 33 anos de idade só, tá? Ela dizia que tinha um tesouro no coração. E aí, quando ela morreu, de fato, abriram, não é? E pegaram o coração. E, de fato, havia um tesouro no coração, tá? Havia 3 pérolas. 3 pérolas. Para quem não sabe, né, eu acho que eu já falei desse caso aqui, interessantíssimo, viu? Feitas com tecido cardíaco. 3 pérolas, que ainda existem, viu? Ainda existem. Coração intacto e aquelas
pérolas em tecido cardíaco ainda intactas, com desenhos. Numa pérola tem o desenho da manjedoura, é uma cena do Natal, no caso. Na outra tem uma figura de Nossa Senhora com o menino Jesus. E na outra pérola, a figura de São José, com uma pomba branca. Olha, essas coisas ainda existem. Olha, vai para 700 anos, ainda existe. Na internet tem a fotografia, mas não é muito nítido, viu? Eles não permitem muitas coisas assim, certo? Talvez alguém conseguiu de forma... Mas está lá, certo? Pois é, eu pergunto, escuta, se não foi Deus quem fez isso aí no coração daquela santa, foi quem, hein? Quem seria capaz de fabricar, botar dentro do coração, fazer isso aí no coração de uma mulher, hein? Quem seria capaz? Não é verdade? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vocês acham que ela teria isso aí, hein? Não é uma prova da ressurreição, não é verdade? O milagre existe para confirmar a fé. Ela acreditava na ressurreição, naturalmente, e na real presença de Cristo. Pois é, se não fosse verdade, se a ressurreição não fosse real, e nem a verdadeira, a real presença, vocês acham que Deus ia fazer um milagre desse? Entenderam? Tá? E além do mais, olha, como é que o coração consegue funcionar com 3 coisas lá dentro que atrapalham? três nódulos lá, três pérolas, assim se chama, lá dentro do coração. Escuta, como é que um coração pode funcionar? Olhe, são sinais da ressurreição de Cristo, sinais da ressurreição de Cristo, certo? Então, agradecemos a Deus tudo isso, viu? Aliás, exato. Aliás, também o seguinte, para os que reclamam que Deus não atende às orações. Digamos que Deus tivesse atendido a oração dos pais e tivesse dado a cura à menina. Será que ela teria tido esse prodígio para todos nós? Não é? Para a igreja inteira, para o mundo inteiro, não é? Vai saber, entendeu? Então, Deus se serve, às vezes, de uma criatura frágil, insignificante aos olhos humanos, com tantas deficiências, etc., para realizar um prodígio dessa grandeza, tá? Que perdura até hoje. Então, repito, os santos e santas, diz o Catecismo da Igreja Católica, tá? Os santos e santas confirmam a nossa fé na ressurreição. Número 156. Creio em Deus Pai, dirijamos nossas preces ao Senhor. Pedimos pelo Papa e por todo do clero, que eles sigam a voz de Deus entre os povos, caminho de salvação para todos, e que se sintam felizes por sua vocação. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos por nossos governantes, que governem com justiça à luz da palavra de Deus, e que a corrupção não mais faça o povo sofrer. Rezemos. Pedimos pelas famílias, pelos catequistas e catequizandos, pela infância missionária,
pelos setores, grupos de família, que como a exemplo e por intercessão dos santos, sigam capazes de fazer a paz acontecer no mundo através de seus testemunhos de vida. Rezemos. Pedimos pelos excluídos, pelos esquecidos nos hospitais, asilos, orfanatos, pelos prostituídos e dependentes químicos, por todos aqueles que não têm amor, que encontrem o conforto nos braços de Jesus e Maria. Rezemos. Pedimos por nós aqui presentes, que encontremos Jesus no caminho e que o reconheçamos como nosso amigo e Salvador. Rezemos. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Nós rezamos hoje de modo especial pelo falecido Valdemir José Marques, 7º dia. Tá. Bendito sejas, o Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mora. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos, para a glória do seu nome, para nosso bem, de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, Hosana
Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam o louvor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, eu deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo e seus bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Entre eles, Valdemir Josemar, que 7º dia, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, as crianças, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
as crianças de mãos postas, assim, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais que crê em mim não terá sede.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Grupo de Escoteiro Católico, Nicamupoa, oferece educação não formal para os jovens de 7 a 21 anos, sob orientação de adultos. Vai de 7 a 14 anos, 21 anos. Convidamos a todas as crianças a partir de 4 anos para participarem dos encontros da infância e adolescência missionária, todos os sábados, das 17 às 18, aqui na sala de catequese. Cursilho feminino e masculino, de 20 a 22 desse mês, e 27 a 29 masculino no Shalom. Informações da Secretaria Paroquial. Após a missa, no barracão, vai estar sendo vendido pastel, macarrão e lasanha. No dia 6 de maio, mês que vem, vai ter o segundo bingo beneficente da capela, da nossa capela. O valor do convite é R$20 e os prêmios, as cartelas estão sendo vendidas pelo pessoal do Conselho da Comunidade. Então, quem gostaria de ajudar na venda dessas cartelas, procurar o pessoal do Conselho. A Capela Nossa Senhora do Rosário agradece a boa participação na festa de domingo passado na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. O horário da IAN aqui na nossa comunidade é das 15 às 16h30. Encontro de reflexão, Grupo Bom Pastor, Casais de Segunda União. 10 do 5 às 8 horas na Catedral Diocesana. Inscrições na Secretaria ou com os agentes da Pastoral Familiar. A nossa comunidade também já tem a Sinhazinha. Ela não vai ser apresentada hoje porque ela não pôde comparecer. É a Emanuele. E a nossa Sinhazinha, ela vai representando a nossa comunidade no dia da festa maína. Então, ela é de responsabilidade de todos nós, né, porque ela vai representando a nossa comunidade. Então, os bloquinhos estão sendo, as rifas, né, estão sendo vendidas no valor de R$2. Os bloquinhos inteiros são R$20. E quem gostaria de ajudar pegando um bloquinho ou comprando um número, por favor, procurar o pessoal da catequese ali nos sábados ou nos domingos, que daí esse bloquinho vai ser entregue. Rezemos uma Ave Maria por todas as famílias, rezamos pelas duas coroinhas aí. Rafaela e Isabelle, aniversariantes. Quem é aquelas duas lá? Não? Está escrito aqui. Tá, e os outros mais aí. Ave Maria, cheia de... Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai. Doce coração de Marias. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados. São Luís Gonzaga, patrono da juventude. Santo Antônio, martelo dos hereges. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos
E amanhã, dia de Santa Bernadette Subiru, dia 16 de abril, né? A vidente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Pela alegria que reina em toda parte, da natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo, nas cores vivas, eu sinto a tua em minha Páscoa, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Toda beleza, promessa ou esperança, todo esforço, trabalho e amor, tudo é Páscoa, tudo é vida, pois nesse dia o Senhor ressuscitou. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Mais uma. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo, nas cores vivas, eu sinto a tua em minha Páscoa, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida,